Meu amigo Maurílio, é, eu vou fazer aqui, enquanto a gente está aqui nos primeiros passos, e na verdade o tempo voa, né? Eu vou fazer aqui uma provocação para ti, que é interessante, porque há muitos personagens mentirosos, né? Na literatura e, obviamente, na vida real. É uma provocação, né, Maurílio? Por que é que o ser humano mente? Por que é que somos um animal tão mentiroso? O que é que tu acha? Isso aí. Assim, a gente tem que pensar a partir de que modelo é isso. A primeira coisa que a gente pode falar sobre o ser humano, porque é que ele mente, é porque o ser humano tem comportamento verbal. Né? Sem linguagem, a gente não teria essa possibilidade de mentir. Né? Mas, assim, para análise do comportamento, pensando assim do meu campo na psicologia, todo comportamento ele se dá em função da consequência. Né? O Skinner tem uma frase que diz assim: é, herdado ou aprendido, todo comportamento é selecionado pela consequência. Né? Então, por exemplo, pensando aí o Castelo, né? Ele estava numa situação, a gente pensar o contexto dele, em que ele estava privado de dinheiro, talvez não tivesse nem onde morar, né? E dentro daquele contexto aparece um elemento em que ele vê a ocasião, ele percebe a ocasião de emitir uma resposta que é iludir e enganar, né? Emitir. Então, o anúncio para um professor de javanês, ele não sabia nem o que era, disse, mas pelo menos assim, a gente sabe que não vai ter concorrência, né? Porque quem falasse javanês é uma coisa bem específica. Então, ele vai e mente. Mas essa mentira, ela se dá pela consequência. É sempre relacionada ao que acontece depois que ele emite a resposta. O que é que ele buscava, né? Primeiro, ele buscava um salário, né, que era uma apresentação de uma consequência favorável. Ele buscava também eliminar consequências aversivas, como, por exemplo, o senhorio lá atrás, né, de cobrar o aluguel, de estar pulando de local em local. Então, sempre é pela consequência, né? Sempre tem essa coisa da consequência. E a gente tem que fazer análise ainda aí em alguns outros níveis, né? Principalmente no nível ontogenético, que é aquele nível do aprendizado individual. O indivíduo aprende a mentir. Né? A gente não mente, a gente não nasce sabendo mentir. A gente começa a mentir quando a gente percebe que descrever a coisa verdadeiramente pode gerar uma consequência aversiva. Então, às vezes, a gente pode mentir para evitar uma consequência aversiva. A gente aprende isso muito cedo. Quando crianças mesmo, a gente vai acabar, não posso dizer isso para o meu pai e para minha mãe, porque senão eu vou ser punido de alguma forma. Então, quando a criança diz a verdade, às vezes ela é punida. Ou seja, você tá punindo um comportamento que é favorável, que é ser sincero, dizer a verdade, né? E tem ainda o nível da cultura. Eu acho que o Lima Barreto, a gente da análise do comportamento gosta muito de pegar textos literários, né? Músicas, por exemplo, tem um texto que é Análise Funcional de Eduardo e Mônica. Eu acho que esse aí o Cacau ia gostar pra caramba. Que ele fala justamente sobre essa descrição da contingência, né? Do ambiente e do comportamento a partir dessas consequências, né? E eu acho que a literatura, ela traz essas questões, né? Ela traz isso de uma forma muito clara, assim, a gente pode pegar e fazer uma análise das descrições que o camarada faz. Então, assim, a rigor, a gente vê na cultura também brasileira essa coisa do malandro, né? Assim, às vezes de dizer que a gente pode dar um jeitinho, né? Eu mesmo, trabalhando no local onde eu trabalho, uma vez eu estava lá e
fazendo meu serviço, indo todo dia, eu não sou muito de faltar, eu gosto de estar trabalhando, só se eu não estiver muito bem mesmo, para não trabalhar. Um camarada vai e liga para mim, falando sobre uma coisa lá dele, que ele queria que eu resolvesse, e eu disse que não dava, que só tinha essa forma de resolver. Esse rapaz, nem a gente dando um dinheiro por fora. Então, isso é uma prática muito regular, né, na nossa história, na nossa política, né? Mentir, iludir, enganar, fraudar. Então, a gente tem que pensar também se esse tipo de cultura, isso pensando no nível cultural, né? Porque o filogenético é um nível mais básico, são respostas mais, digamos assim, automáticas, né? Assim, de tudo ou nada. Mas nesse nível da aprendizagem e no nível cultural, a gente tem que realmente pensar se isso é funcional, se isso realmente produz uma sociedade mais justa. E para iniciar, é isso mesmo. Maurílio e Renato, pode deixar até nós três aí. Na verdade, assim, eu vou jogar essa provocação agora. É só uma provocação para a gente ir conversando, é uma provocação também para o Renato. Aqui o Maurílio falou sobre por que o homem mente, né? Aí eu jogo uma provocação para o Renato. Renato, assim, há uma espécie de histórico da mentira, né? O homem mente desde quando? Desde sempre? O homem sempre mentiu? É possível ir buscar um histórico da mentira? Diz aí. Cacau, é uma pergunta muito interessante, e o Derrida, em uma das obras dele, ele faz esse mesmo questionamento. E eu vou citar o Derrida, né? O Derrida fala: quem ousa contar a história da mentira? E quem promete que ela vai ser verdadeira? Então, é meio que tem tudo a ver com o que tu perguntou. E aí eu vou citar também agora um crítico literário italiano, que é o Guido Almansi, que ele fala: o homem é, antes de tudo, um animal mentiroso. Então, eu vou começar com essas duas citações, para chegar no ponto que eu quero ir, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar, e aí eu vou trazer as reflexões que o Marc Bloch, que é um historiador francês muito importante na fundação da Escola dos Análises, foi um ponto de virada para a ciência histórica, que ele fala que o historiador ele tem que fugir do mito das origens. Então, não interessa para a gente saber desde quando, foi a primeira vez que o homem mentiu. Isso não importa para uma análise historiográfica que a gente vai fazer sobre a mentira. Pois então, Renato, o que interessa então para a gente entender sobre a mentira? Eu acho que pegando principalmente o pensamento do Foucault, a gente tem que se debruçar um pouco mais sobre o efeito que a mentira, ou o efeito que o discurso ele tem sobre a nossa realidade, ou como é que o discurso ele ajuda a definir o que é a nossa realidade. Então, o mais importante para a gente é saber, não saber se uma coisa é verdadeira ou não, mas saber como é que esse discurso ele é construído e como é que ele ajuda a dar sentido ao real, e qual é o efeito que ele tem. E aí a gente tem que pensar numa perspectiva que verdade e crença, elas estão totalmente ligadas em qualquer imaginário social. E aí, a gente pensar a dimensão da crença em relação a uma coisa que é verdade ou mentira é muito interessante. Porque o Castelo, por exemplo, no conto, ele contou uma mentira que mobilizou a crença de várias pessoas, os desejos de várias pessoas. Então, ele enganou, ele falseou os fatos, mas mais importante saber como é que esse falseamento dos fatos impactou na realidade, como é que isso foi ressignificado. Então, acho que esse é um ponto é o mais importante da gente refletir. Mas, voltando aqui, né? Falseamento da verdade não a humanidade sempre teve. E a gente vive hoje num contexto um pouco mais específico, que a gente vive na chamada era da pós-verdade e das fake news, né? Só que o específico da nossa era é que a gente vive em um mundo das redes sociais, de um mundo mais virtual, e que isso potencializa a disseminação dessas inverdades, desses discursos sobre o real. E também isso é um elemento também que mobiliza muito as crenças das pessoas. Então, é um elemento interessante a gente pensar nisso. É a gente pensar mais sobre o efeito que o discurso tem para a realidade e relacionar crença e narrativa. Esse é um ponto. E aí a gente também pode refletir um pouco sobre a mentira. A mentira no sentido de eu querer mentir
ou eu menti sem querer, que também tem toda essa dimensão mais ética. E aí eu vou trazer um pouco da discussão que foi feita no século XVIII, dos iluministas, que o Kant fazia debate sobre o aspecto ético e moral da mentira. Né? O Kant era o defensor que em nenhum momento o homem deveria mentir, porque a mentira seria um traço de falta de caráter, de falta de valores éticos. E os seus críticos, os seus debatedores da época falavam que não, que a mentira, e o Maurílio já colocou alguns pontos, a mentira ela poderia ser usada e servir para motivos nobres. E aí, por exemplo, se alguém chegar me procurando, ou se eu estou com um amigo meu sendo jurado de morte, e o assassino chegar à minha casa perguntando pelo meu amigo, eu devo mentir para esse assassino dizer que o amigo não está lá. Então também tem essa dimensão mais ética da mentira. E aí, só uns últimos pontos é que a gente também falar um pouco mais sobre verdade factual, que aí é o fato que aconteceu, né? Que principalmente para Hannah Arendt, a verdade factual ela tem que se pautar na comprovação, ter testemunhos oculares, ter provas de que aquilo aconteceu. Mas também que a própria verdade factual, ela fica exposta à hostilidade dos formadores de opinião, porque a própria verdade factual ela também pode ser contestada por alguém, entre aspas, que não acredita ou que não concorda com aquilo que foi dito. Então, de novo, essa relação entre crença e verdade. E aí, só para encerrar, para a gente pensar um pouco também o mentiroso, né? O mentir, o sujeito mentiroso, ele é, antes de tudo, um sujeito de ação. O mentiroso, ele vai agir, ele vai contar a sua mentira, ele vai trabalhar para que ela seja acreditada, que ela pegue, né? E aí a gente vai fazer um paralelo até irônico com o próprio Castelo no conto. Porque o Castelo ele é um mentiroso e é um homem de ação. Ele realmente ele viu a oportunidade, agiu e se aproveitou de um determinado ponto e momento. Só que a gente tem que lembrar também que o próprio Castelo, as coisas vão acontecendo para ele na história de uma maneira inesperada para ele e por ele não querer. Ele se viu lá no meio do consulado, mesmo não querendo e dizendo que, por exemplo, era um homem negro, era um homem, entre aspas, feio, por isso não podia participar. Então, ele se colocou em situações que ele não agiu para estar lá. Então, o Castelo também tem essa relação de ser um mentiroso, um homem de ação, mas também que foi colocado em ambientes e em situações que ele não queria. E aí são elementos que a gente pode trazer.